Olá, turma, tudo bem? Estamos aqui para gravar nossa aulinha de hoje, né? A aulinha dessa semana, tá bom? Onde a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, tá bom? Do reino protista. Semana passada a gente viu falando sobre a parte de algas, tá certo? E aí essa semana eu vou dar continuidade a um outro grupo que tem de seres vivos que estão incluídos dentro do reino protista, que são os protozoários, tá certo? São os protozoários muito conhecidos quando causa algum tipo de doença chamada protozoose, que é o assunto da próxima semana, onde, turma, uma doença que eu acredito que alguns de vocês já ouviram falar, que é a famosa doença de Chagas, ela é causada por um organismo que está presente nesse grupo aqui dos protozoários, tá bom? Características gerais desse grupo é que eles são heterótrofos, tá bom? Ou seja, eles não conseguem produzir o próprio alimento, então eles precisam de outros seres vivos para poder se alimentar. Eles vão ter vida livre ou não e podem formar colônias ou viver isoladamente, tá certo? Quando eu falo em formar colônias, turma, significa que um organismo ele está unido ao outro, tá bom? Formando colônias, como por exemplo bactérias que formam colônias, como por exemplo os corais, tá certo? Que habitam os mares também formam colônias, ok? Eles vão habitar os mais variados ambientes e algumas espécies podem parasitar outros seres vivos, inclusive os humanos. É daí que vai surgir, por exemplo, as protozooses, tá bom? Um outro caso também vai ser a amebise, tá bom? Que nós iremos tratar tudo na próxima aula, ok? Os protozoários, eles são divididos pelas características de locomoção, ou seja, as formas como eles se locomovem, turma, é que vão diferenciar um protozoário do outro. O primeiro grupo que nós analisamos são os ciliados. Ora, por que ciliados? Ciliados porque possuem cílios, certo? Eu vou já mostrar a imagem aqui, certo? Eles vão possuir pequenos filamentos chamados cílios ao redor de todo o corpo. O movimento desses cílios ele vai permitir a locomoção desses seres. O exemplo é o paramécio. Tá certo. Olha aqui, ó. Veja aqui, ó. Uma imagenzinha. Por que esse grupo ele é do grupo dos ciliados? Porque ele tem essas estruturas aqui, ó, por todo o corpo dele, certo? Então, quando ele tem essa estrutura por todo o corpo dele, nós dizemos que isso aqui são cílios, e esses cílios vão servir exatamente para a locomoção desse grupo de protozoários. Um exemplo muito comum é o paramécio, certo? E aqui nós temos toda a estrutura dele, ó, por dentro, certo? Toda a estruturazinha do paramécio, ok? Então, os ciliados são que possuem cílios, não tem como errar. Os flagelados. Ah, é porque é pobre, porque é miserável. Não, isso que flagelado, tudo é porque ele possui flagelos, tá certo? Flagelo é uma estrutura que vai dar locomoção, certo? Flagelos eles são filamentos que vão vibrar e vão permitir a locomoção em meio líquido. É o caso da giardia, por exemplo, que causa giardise, que é uma outra doença também causada pelos protozoários, ok? Então, ó, a imagenzinha aqui de um de um flagelado, ó. Essas estruturas aqui, ó, são os flagelos, tá certo? Esses filamentos é que eles vão fazer o que? A locomoção desse organismo em meio, por exemplo, aquático, certo? Os risópodes. Por que são risópodes? Por que tem esse nome, turma? Porque eles vão se locomover por meio de pseudópodes. Pseudópodes. O que são pseudótipos, turma? São falsos pés. Ora, por exemplo, um caso da vida real, quando eu tenho, por exemplo, um pseudonome, é quando eu tenho, por exemplo, um nome falso, certo? Então, quando a gente tem palavras que têm esse pseudo iniciando ela, significa que é falso. Falso alguma coisa. Podes é pés, certo? Então, falsos pés, certo? Então, esses falsos pés, eles são prolongamentos do citoplasma, ou seja, da célula daquele organismo, daquele ser vivo, vai surgir esses falsos pés, como por exemplo a ameba. Aqui, ó, estruturazinhas, ó. Aqui nós temos a célula, aqui nós vamos ter a presença do núcleo, certo? Aqui nós vamos ter os falsos pés, ó, os pseudópodes, ok? E esses pseudópodes é que vão conseguir fazer a locomoção desses seres vivos, ok? Esporozoários.
Esporozoários é só lembrar de esporos. O que são esporos? Esporos são estruturas que elas vão poder guardar ali o organismo, certo? Até aparecer umas condições habitáveis para aquele organismo começar a se desenvolver, certo? É uma estrutura que ela é muito resistente. Então, logicamente, se ele vai ficar ali guardado no ambiente, eles não vão possuir nenhum tipo de estrutura para sua locomoção, ou seja, não vão se locomover. É o caso, por exemplo, do plasmódio, que é o causador da malária. É uma doença também que é muito falada, que antigamente ela matou muita gente no planeta, tá certo? Então, aí um exemplozinho de um esporozoário, tá bom? Veja que ele fica na forma de esporos. Eles não vão ter estruturas para se locomover, ok? Então, eles vão ficar ali guardadinhos. Quando tiver condições favoráveis, o que é que vai acontecer? Eles, explodem, certo? E vão, por exemplo, habitar, parasitar outros seres vivos, como, por exemplo, o que vai causar a malária, ok? Tipos de reprodução. Quais são os tipos de reprodução? Vão ter os dois tipos de reprodução comuns, a assexuada e a sexuada. Na assexuada, que vai ser muito comum a bipartição ou cisiparidade e a esquizogonia, e a sexuada, a conjugação e a cigamia ou fecundação. Vou explicar aqui cada um deles. A sexuada, a bipartição ou cisiparidade é exatamente quando eu tenho um organismo, tá certo? E ele parte-se ao meio, um pedaço, certo? E aí o que vai acontecer? Esse pedaço que partiu, ele vai originar um novo ser vivo, tá certo? É só lembrar, bipartição significa que ele partiu em quantos? Em dois, ok? Ou cisiparidade, é a mesma coisa. Esquizogonia, certo? É uma divisão nuclear seguida da divisão do citoplasma, tá certo? É uma divisão nuclear. Observa o seguinte, ó. Nós temos aqui uma estruturazinha, certo? E aí o núcleo, ele vai o quê? Se dividir. O núcleo é essa partezinha mais escura. Ela vai se dividir, tá certo? E vão se romper. E a membrana celular, que é a membrana mãe, o que é que vai acontecer? Vai continuar a se desenvolver. É esquizogonia. Então, esquizogonia é só você lembrar que é uma divisão que acontece no núcleo. A bipartição é uma divisão no corpo geral, certo? E a esquizogonia é uma divisão nuclear, certo? É dentro da célula, lá no núcleo. Sexuada. Nós vamos ter a conjugação, certo? A conjugação que ela é muito comum, que é uma união temporária de dois indivíduos com troca mútuas de materiais nucleares, certo? É o famoso coisato, certo? Eles estão coisando aqui a conjugação, certo? Por exemplo, no parameço, ó, eles estão aqui, né? Nos momentozinhos dele aí, os momentos bons, e aí desse momento bom vai surgir um novo indivíduo, ok? Então é a conjugação. Conjugar, ou seja, eu estou juntando temporariamente, certo? Alguma coisa. No caso aqui, eu estou juntando dois indivíduos nessa situação. Cigamia ou fecundação, certo? É uma união de um microgameta, certo? E um macrogameta formando ovo ou zigoto, certo? Então, quando eu pego-se um microgameta, certo? Uma estrutura, podemos dizer, macho, uma outra estrutura fêmea, certo? Eu vou ter aí a famosa fecundação, tá certo? Porque essas estruturas, o que é que vai acontecer? Vai formar o que? O ovo ou o zigoto, e no caso, turma, para quem ainda não sabe, é a primeira célula de um indivíduo, ela vai ser chamada de ovo ou zigoto, ok? Então, aqui são características gerais desse grupo de protozoários e também a forma como eles se reproduzem, ok? Tranquilo?